Olá! Está começando o nosso Placar do Além, né? Então, para quem esteve aí sintonizado com a gente no nosso último programa, sabe que a gente acabou mudando, né? Então, saímos do Além do placar para o Placar do Além. E muito boa noite. Quero já convidar aí vocês a participarem conosco. A gente pode estar aqui lendo a participação de vocês para fazer parte desse nosso bate-papo legal aqui. Vou começar aqui chamando o querido Beto Rainer, que está lá direto de Santos. Hoje a gente vai falar, Betinho, sobre essa convocação, né? A gente vai entender aí se estão fazendo falta, se não estão. Então, venha afiado, meu querido. Boa noite, Juliana. Boa noite, Dario Honório. E boa noite aos nossos telespectadores, né, que estão ligados com a gente nesse placar do além, porque a entidade é forte e a gente, pelo que vimos hoje, a convocação da seleção brasileira, olha, acho que nem o além, nem entidade nenhuma vai ajudar, viu? O negócio está feio. Dario, antes de começar, eu estava vendo aqui algumas coisas, né? E aí, primeiramente, boa noite, né, meu querido Dario? Antes de eu já começar a te colocar aqui na confusão. Boa noite, Juliana. Boa noite, amigos. Boa noite, seu Beto Rainer. Eu gostei. A gente vai conversar bastante sobre isso. Eu gostei da convocação. Uns nomes surpreendentes, mas, assim, de um modo geral, gostei mais do que as últimas. Achei bem coerente o seu Carlo Ancelotti. Bem, aí eu ia dizendo que o querido Romário diz o seguinte, que não vai ter mais lenda nenhuma aqui, com esse time, então piorou. Para o Romário não teremos mais lenda no futebol brasileiro, viu? É que no caso dele, ele só considerava ele mesmo, né, gente? Então, assim, né, a opinião dele, se vai ter ou não vai ter, se você for questioná-lo, se tem mais alguma lenda, a gente já bem sabe como é que funciona. Ó, o Luquinhas chegou em tempo de já começar o chicote dele, porque o chicote da língua do Lucas é afiado. Boa noite, alguém falou 3 vezes o meu nome, eu apareci. Muito bem, alguém me convocou aqui para falar sobre a convocação. E nem foram aí, né? entidades, né, Lu? E nem foram entidades. Mas estamos aí. Vamos falar um pouquinho sobre a convocação aí. Boa noite, Beto. Boa noite, Dario. Boa noite, Juliana. Boa noite a quem nos assiste, a quem nos acompanha ao vivo aqui no YouTube, quem está nos ouvindo ou nos assistindo em outros canais aqui nas plataformas digitais. Eu gosto desse programa porque, assim, ele é feito às 22h30, né, depois das 22h30, e dá a impressão que todo mundo tá falando assim um pouquinho sussurrandinho, um pouquinho mais devagarzinho. Tá interessante, tá interessante. Eu posso falar só uma coisinha? Esse negócio de sussurrar quando tá namorando escondido dos pais, aí que tá lá conversando com a namorada. Ou tem uma bebê dormindo, que é o meu caso, né? Ou... É isso. Ai, se ela acorda, vem querer debater aqui com vocês, eu tô lascada. Isso aqui vai falar mais que a mãe dela. Bom, gente, estava começando aquilo falando justamente, né, da convocação, e a gente já ia direto naquele setor que é o que menos gera polêmica, segundo a minha opinião, tá, gente? Aqui a gente já está meio que no morno, ali no morno que eu digo já é uma coisa consolidada, já tem histórico, e aí eu queria saber se vocês concordam com os nomes dos nossos goleiros, o Alisson, Bento e Ederson. Acreditam que seja aí, Dario, vamos começar por você, acredita que esses nomes aí realmente é o que menos gera polêmica, é um setor ali que tá tudo bem, Ancelotti não ia fazer nada de diferente mesmo? Não sei. Eu tenho lá minhas controvérsias, né? Essa semana levantaram uma hashtag Fábio na Copa do Mundo. Inclusive comentaram da Itália campeã de 82, o goleiro Zoff tinha 40 anos, né? Talvez pudesse trazer um pouco de
experiência, apesar de que o Alisson é bastante experiente, né? Mas o Fábio, eu acho que andou catando muita bola, talvez seja ainda, né, o melhor goleiro do Brasil, apesar da idade, e está atuando ainda em grande performance. Eu levantaria talvez mais um nome também, que eu gosto bastante, o goleiro do Vasco da Gama, Léo Jardim, mas é só por falar, porque eu acho que está bem servido mesmo, né, com esses 3 nomes, Alisson, Bacon e Ederson. Concorda, Lu? Acha que é um setor que transmite segurança? Eu acho que sim, né? São 3 nomes aí bem sólidos. Eu acho que o Ancelotti está numa tendência aí de preferir nomes com experiência, grande experiência internacional. Né, a gente viu ele testando outros nomes, como o Hugo Souza, do Corinthians, né, levou em acho que uma ou 2 convocações. É um nome interessante, é um goleiro que eu acho que tem um desempenho bom, hoje atuando no Brasil, mas eu acho que tem baixa experiência internacional. Né, então, acredito que o Ancelotti está trazendo um pouco disso ali para o gol, né, que é uma posição que tem que ter muita confiança, tem que ser uma posição sólida e tem que ser uma posição que saiba lidar principalmente ali, acredito que com jogadores europeus, né, com experiência europeia. É isso. Tá certo. E aí, Beto, né, não menos importante, aliás, o mais importante aqui, vou puxar a sardinha para você, o que você acha? Que aqui foi mais uma questão de hierarquia mesmo, de manter a solidez? Olha, o Juliana, o Lucas e Dari, eu acho assim, é o que tem para hoje, sabe? É o que tem para hoje. Eu até gostaria que o Fábio tivesse uma oportunidade nessa seleção como segundo reserva, até o terceiro. Não sei qual dos 2, tá, estão ali na reserva, eu tiraria. Com toda sinceridade, não sei. Mas eu acho que o Fábio merecia, sim, que ele atravessa a grande forma. Esse negócio, sabe que ele joga lá na Europa? Eu não concordo muito com isso, não, Dario, Lucas, porque formamos seleções aqui com goleiros, e naquela época, tá? Como sou bem mais velho que vocês, eu lembro muito bem que naquela época se falava que o goleiro brasileiro não tinha estaturas, que o goleiro brasileiro não sabia sair do gol, e nós tivemos grandes goleiros com todas essas críticas que havia na época de torcedores e da própria imprensa. Então o Fábio, eu daria uma oportunidade para ele. Até, se você permitir um complemento, até 2022, né, Beto? Os goleiros 2022, nós tínhamos o Marcos, que era goleiro do Palmeiras, que nunca jogou fora do Brasil, nós tínhamos o Rogério Ceni, goleiro do São Paulo, e o único que nós tínhamos com mais experiência internacional era o Dida, que havia jogado no Milan. Né? Mas os 2 goleiros, então o principal goleiro titular era o goleiro do Palmeiras, que nunca saiu do Brasil. Então acho que até 2022 a gente tinha essa prevalecência de goleiros, né, brasileiros que jogavam aqui, né, os nossos campeonatos. Aí de 2002 em diante que eu acho que a gente perdeu um pouquinho dessa tradição. Exatamente. Se vira tudo pelo lado europeu. Jogou na Europa, os bambambãs. Eu não concordo muito com isso, não. Apesar que realmente a gente tem que ter, sim, pessoas, jogadores, melhor dizendo, com uma bagagemzinha do que ele passa lá na Europa, até concordo. Mas sempre também achar que eles resolvem um problema, você vê o que nós temos passado com esses meninos selecionáveis lá da Europa, vêm para o Brasil, vão para a seleção e a gente só tem levado na cabeça, né? Dario, e aí na sequência, nós vamos de defesa, como é que você trouxe aqui para nós? Laterais, né? Convocados: o Danilo, 34 anos, Alexandro, 35, os 2 do Flamengo. Essa mania do Flamengo pegar o jogador do Santos, os caras não têm base, não revela o jogador, entendeu? Aí tem o Wesley, que é jogador da Roma. Desculpa.
E o Douglas Santos, né? Revelado pelo Náutico, hoje ele está no Zenit. Mas você vê, são 3 jogadores com mais de 30 anos, só o Wesley que é novo com 22, aí eu não sei, cara, para lateral, tanta idade assim, que requer um vigor físico maior, né, de subir para o ataque, descer, o que você acha, Juliano? Não, eu acho que aqui, Dario, é onde a gente mais vai gerar dúvidas, né? Porque o que me parece é que a gente está convocando, tentando tampar buraco aí, né? E aí, não sei, não estou muito confiante nos nossos laterais, não. Vamos ver como é que vai ser isso. E eu tô doida para saber a opinião do Lucas, que já começou fazendo gracinha ali. Só uma observação. Talvez eu colocaria o Paulo Henrique, que foi o melhor lateral do Vasco, né, no Brasileirão do ano passado, mas ele também tem 29 anos. E aí, Lucas, o que você acha? Isso é um ponto complicado que eu acho hoje da nossa seleção, do nosso futebol, porque quem que você vai colocar? Quais são as alternativas? Né? Eu acho que a gente é acostumado historicamente com grandes laterais aí, nós tínhamos até um tempo atrás, né? não muito tempo, mas nós tínhamos Cafu, nós tínhamos Roberto Carlos, nós tivemos Júnior, nós tivemos grandes nomes na lateral, e hoje a gente não tem uma posição, né, de referência para colocar nessas posições, nem tanto com velocidade e técnica, como era o Cafu, por exemplo, e nem explosão e força, como era o Roberto Carlos, por exemplo, né, que foram laterais que marcaram. Eu acho que a gente usa muita régua deles, mas se a gente botar para analisar agora, quem que a gente colocaria no lugar? Né? Quem que a gente teria como alternativa desses nomes para a convocação do Ancelotti? Eu não vejo muita alternativa dele também, né? Nem olhando para fora, né? Não sei, grandes laterais brasileiros atuando fora, não vejo. Né? E aqui no Brasil nós temos alguns nomes aí que estão fazendo o molho básico, não são jogadores extraordinários como nós já tivemos na posição, mas acho que são jogadores esses que o Ancelotti chamou, são ok, vão compor o elenco ali e acho que vão mais compor num sentido de marcação, né, de entroncamento ali da parte lateral e meio do campo, do que necessariamente aqueles laterais que a gente estava acostumado, chegar em velocidade no fundo e cruzar. Eu acho que eventualmente esse papel nessa seleção do Ancelotti vai ser feito pelos pontas, né? Acho que de repente o Vinícius Júnior aberto de um lado, o Endrick aberto de outro, enfim, né? Eu visualizo mais ou menos nessa linha. Você vê, Lucas, a gente tinha, né? Você comentou do Roberto Carlos, a gente tinha Júnior. Os técnicos se gabavam de não levar o Léo, que jogou muita bola no Santos. Ô Betinho, e você? Tá pensativo aí? O que você acha? Tá concordando, discordando? Eu estou prestando muita atenção na palavra dos dois amigos, porque, veja bem, sobre a ida desses jogadores, o Alexandre, o Danilo, o Ancelotti já falou que são seus homens de confiança, mas isso não quer dizer que eles vão sair como titulares, né? Mas é aquele homem que a coisa apertar, ele sabe que são jogadores de mais experiência que possam resolver uma situação. Eu acredito nisso, por isso que ele está levando os jogadores que ele mesmo já falou que são seus homens de confiança. Eu acho que foi válido, pensando nesse ponto, foi válido sim a convocação. Vamos passar para o próximo aí, Dario. Dario ficou a tarde toda lá para acompanhar a escalação e aí ele pensou, poxa, ainda faltou um menino lá que eu queria. Pois bem, então. Zagueiros. Marquinhos, 30 anos, PSG. Gabriel Magalhães, 28 anos, do Arsenal. Bremer, 28 anos, da Juventus. Léo Pereira, 30 anos, do Flamengo. Ibanez, 27 anos, do Al-Ali, logo ali. Interessante que eu acho que aqui, o Juliana, esqueceram do Zé Ivaldo.
Bom, mas Vocês o Léo, eu gostei. Ô, Betinho, você gostou aí do nosso querido representando o Flamengo? Achei justo. Não, isso é o melhor zagueiro até o É o momento, melhor. jogando muito. O interessante é que eu estou colocando aqui, o Ju, entre parênteses, os clubes, né, que revelaram esses jogadores. E é interessante que o Gabriel Magalhães veio do Avaí. Não é o único jogador, não, que a gente vai ver mais adiante. Mas é bastante jogador que Fluminense revelou, Atlético Paranaense, e por incrível que pareça, com as ausências de Rodrigo e Neymar, a grande base que falam do Santos não tem nenhum aqui, nenhum jogador. Mas o Santos está na fase que está atravessando, né, o Dario? Complicou. Você vê, um goleiro que, vou até voltar lá atrás, se me desculpem, tá? Me desculpem vocês. O goleiro que até semana passada eu falava que merecia estar na seleção, que é o Brasão, ter ido, né, pelo menos nessas convocações, que é o Brasão, mas se a gente for analisar pela situação atual do Santos, ele até caiu um pouquinho também em produção. Então, para levar alguém do Santos nesse momento atual, é muito difícil. Você vê que a sua estrela máxima está de fora. Eu acredito que ainda vai para a seleção, vai disputar a Copa, que é o caso do Neymar. E aí, Lu? O que chama atenção para mim nessa seleção é o padrão de idade, né? É uma seleção com uma faixa etária alta, né? Considerando assim, o Éder Militão sofreu com uma lesão grave ali, a lesão dele foi grave no final de dezembro, ali, acho que começo de dezembro, né? Ele está em tratamento agora, ele está fazendo a transição agora em março, de volta ao campo, previsão dele está à disposição para jogar em abril. E eu não vejo também outros zagueiros, outros jogadores de zaga, assim, com bom nome para compor, né? Ali junto com o Marquinhos, junto com os nomes que o Ancelotti chamou. Então, não sei, acho que são bons nomes, acho que são nomes adequados, pelo menos para a parte defensiva brasileira, dentro das opções que a gente tem, são os nomes adequados que a gente tem aí. O que me chama a atenção é a quantidade de jogadores que tá vindo lá do Sauditão, né? Das Arábias, né? A gente falava, né, um ou dois programas atrás sobre a qualidade do Campeonato Brasileiro em comparação com o Campeonato Saudita, e a gente já vê, né, o Campeonato Saudita com jogadores aí dentro da seleção. Inclusive hoje o Al Nassr, né, fez uma homenagem bonita ao Bento nas redes sociais, não sei se vocês viram aí, em homenagem à convocação dele. Mas assim, eu acho que o Brasil está bem servido, sim. Gabriel Magalhães, Marquinhos, Léo Pereira são bons nomes, eu acho. Sim, essa é uma seleção com uma faixa etária alta, assim, pelo menos do meio campo para trás. Ele está falando do Militão, eu nem gosto tanto do Militão. Não gosta, Dario? Não. Não gosta de graça, vocês viram? Não gosto, não gosto. Prefiro o Zé Ivaldo. Não, mas falando da faixa etária, vocês não acham que, primeiro, né, porque a gente realmente não está tendo aí esses grandes nomes, grandes craques, enfim, eu vi várias críticas sobre, mas analisando aqui friamente com vocês, acho que é o que ele tinha para fazer, ele não tinha muita opção, e talvez, Lu, será que não vai dar mais corpo ali, né, porque vai ter vai ter também os mais jovenzinhos, mas a gente precisava de ter essa galera mais firme, mais experiente, que tenha, né, venha com um pouco mais de tração. Você não acha que a gente meio que estaria... eu acho que aqui a gente está indo mais com os pés nos chãos mesmo, assim, tipo assim, vamos vencer na garra, na experiência. Não, eu acho que é uma pegada do Ancelotti, né? Eu acho que pode ser uma estratégia interessante. Só que me chama a atenção, por exemplo, em 2022, a última vez que nós fomos campeões, a média de idade da seleção era de 26 anos. Né? E me parece que a média agora vai ser um pouquinho mais alta. Mas eu acho que pode ser, porque na época de 2022 nós tínhamos nomes fantásticos, né? Nós tínhamos Ronaldinho Gaúcho. E também a gente tinha base nos times, que a gente já falou isso N vezes em outros programas, até mesmo quando a gente ainda atuava ali com lente esportiva, de que essa é a decadência do Brasil mesmo, do futebol arte brasileiro, que nós não estamos mais gerando futebol na base. Então, assim, não tendo base, não vamos ter
profissionais ali com essa faixa etária. E me veio à mente também que em tempos de pandemia, a gente já havia cantado essa bola de que a gente iria sofrer no esporte com isso. Porque a gente ficou um período ali em que a gente não tinha como fazer com que o treinamento desses jogadores, a gente não tinha. E eu me recordo muito bem que a gente batia nessa tecla e talvez esteja respingando em nós agora. Foi algo que a gente cantou a bola e que possa fazer sentido. Tipo, a gente não ia ter profissionais habilitados o suficiente para que a gente pudesse recuperar esse tempo perdido. Infelizmente, né? E aí, Betinho, passo a bola para você. Não, eu ia falar, não é a mesma palavra, não com as mesmas colocações que fez meu ídolo, Lucas, que é meu ídolo. Não, mas não com as mesmas palavras, mas era isso aí, era nesse papo que eu ia entrar, sobre essa do Ancelotti, está usando uma inteligência que outros técnicos que já passaram pelo Brasil estão levando os jogadores só porque a imprensa falava, vai A, B ou C. Eu acho que é por aí. E nesse ponto está no caminho certo, pelo menos, para ir mais em frente. Só não vai levar 7-1, mas está no caminho certo. Ô, Betinho, você acha que o Ancelotti ele não está indo pela pressão, né? Porque se ele fosse pela pressão, ele já teria levado lá, o Neymar já estava convocado, embora eu acredite que... Bom, vou deixar para falar mais quando a gente estiver falando dos atacantes, né? Mas eu acredito... Mas isso que você tocou é válido, sabe por quê? Porque a imprensa brasileira queria o Neymar simplesmente para acompanhar, para estar no vestiário, não precisava nem de jogar. E as coisas não podem ser por aí. Não. Eu acho que assim, como no Santos ele não vai ver jogar, e inclusive eu vi o Thiago Leifert falando sobre isso. Não vai ser no Santos que o Ancelotti vai levar e vai dar, né, a cartada final, tipo, vou levar. Ele vai ter que levar o Neymar para fazer ele jogar com o time e ali ele entender como é que funciona. Mas, né, aí eu vou deixar esse assunto para o Dario chorar daqui a pouco. Dario, você viu que o Betinho tem um ídolo aqui entre nós, não foi você, né? Você viu que recebeu até um coraçãozinho ali do Lucas, mas você concorda aqui com os meninos para a gente poder fechar aqui e passar a bola para os próximos convocados? Sim, concordo absolutamente em gênero, número e grau. Hoje eu estou em paz, hoje eu não quero arrumar confusão com ninguém aqui da bancada. Vamos lá, jogadores do meio de campo. Fabinho, outro jogador do campeonato árabe, né? 32 anos, revelado pelo Fluminense. Andrei, do Arsenal, revelado pelo Vasco. Gabriel Sara, revelado pelo São Paulo, está jogando futebol turco. Casemiro, outro revelado pelo São Paulo, 34 anos. Danilo, 30 anos, jogador do Botafogo, revelado pelo Palmeiras. Ô, Lu, você falou das idades, agora aqui no meio de campo é que a gente causou mesmo, né? A gente aqui tá dizendo que é a experiência que vai fazer valer, né? Exatamente, um meio-campo muito experiente. Eu acho que só o que surpreende, não pela idade só, mas acho que é um nome para mim que surpreende um pouco, é o Gabriel Sara, né? Ele é o mais novo, e o Gabriel Sara, quando jogava no São Paulo, eu não tenho acompanhado a temporada dele, não sei como está sendo o rendimento dele lá no Galatasaray, mas o Gabriel Sara, assim, ele é um meio-campo ok, ele chuta bem de fora da área, ele tem um chute muito bom, mas ele é um jogador ok, nada de extraordinário, assim, me causa um pouquinho de surpresa ver o nome dele nesse meio campo. O Casemiro, sem surpresa nenhuma, é um homem de confiança do Ancelotti, né, vai ser a voz do Ancelotti dentro de campo, e aí os outros jogadores, eu acho que pelo que estavam mostrando ali, no decorrer, até bem coerente, o Fabinho, o Danilo, o Andrei, com o que a filosofia que o Ancelotti estava trazendo, né? Acho que mais para o meio campo, acho que seria mais atacante, a gente vai falar um pouco mais para frente, de alguns jogadores que estão machucados, mas esse meio campo do Brasil é um meio campo ok também, muito experiente,
né, como eu falei, né, chama atenção essa média de idade um pouquinho para cima. Depois, por curiosidade, eu até vou fazer o cálculo da média de idade da seleção brasileira, que eu estava vendo nas Copas, gira em torno ali, a mais velha que a gente tinha, girava em torno ali de 28 anos, né, a média de idade. Então Essa, aqui vai dar. eu tenho a impressão que está um pouco mais alta a nossa média de idade, se for baseado nessa convocação, né? Claro que a gente vai ter a convocação final ainda. Mas aí você acha que a gente vai ter... quem que vai acelerar aqui com qualidade, né? Ou a gente vai ser só um time ali só para propor? Porque a competição mesmo, agilidade, acredito que a gente talvez... eu acho que a correria vai ficar na frente, né? Os homens de frente ali. Né, que vão ser, né, pelo que a gente vai ver ali daqui a pouco, acho que vai ser as menores idades, assim, os jogadores com mais velocidade. Eu acho que do meio campo para trás vai ser aquele time com um toque de bola mais preciso, vai valorizar o toque de bola, valorizar estratégias de marcação ali do Ancelotti e botar a molecada na frente para correr. Vai ser lançamento atrás de lançamento, pelo que eu tô vendo. Né, vamos ver como vai ser, mas imagino que seja isso. Concorda, Betinho? Vai ser um time para organizar, para propor. E deixa a molecada lá. Realmente o meio de campo tem que ser um meio de campo experiente. Não adianta levar garoto novo para lá, que tem que ter muita personalidade para encarar seleções com jogadores de renome. Eu digo jogador sem experiência, né? Dario, fala pra gente, o que você acha? Que ficou justo? Ficou equilibrada? É um meio de campo de peso? Não, eu concordo, a média de idade é bem alta, né? Eu não sei se aguenta a performance de uma Copa do Mundo, uma atividade que é uma atividade muito intensa, né? São muitos jogos em tão pouco tempo, né? E são jogos realmente para valer. É tudo final de campeonato, né? São 8 finais de campeonato, praticamente, então pouco tempo. Assim, eu senti falta de nomes, mas é tudo por causa de lesão, né? Eu acho que o William Arão teria a bola para jogar, e joga muito bola, mas ele está voltando ainda no Santos, ainda não está na melhor fase. O próprio Gerson, né, Beto, que jogou muita bola pelo Flamengo, também é outro que vem de contusão. E outro que atrapalhou também, talvez não ter sido convocado, é o Marlon Freitas, né? Mas aí foi por causa dessa conturbada transferência dele do Botafogo para o Palmeiras. Isso aí acho que atrapalhou um pouquinho, ele está começando a aparecer. Então, eu acho que é isso aí. Não sei se teria muita novidade não para colocar aí. Eu acho que a gente sente ainda a falta de um Dunga de volante, concorda, Lucas? Não, o Casimiro acho que vai fazer o papel do Dunga nesse... Ele é o xerifão do meio campo brasileiro, né? O Casimiro tá com 34 anos lá, mas a gente sabe que é um meio ali, um volantão de pé duro, que tem um excelente chute também, um excelente passe, né? Ele enxerga bem o jogo, e é aquele cara de marcação de canela dura mesmo. Ele dividir com o Casimiro é complicado. O jogador pensa 2 vezes antes de dividir com ele. Acho que ele vai ser a figura desse capitão nosso aí, desse xerifão do meio campo. Ô, gente, tem uma participação aqui que eu vou ler, que é do Pedro. Pedro, boa noite, tá aí acompanhando com a gente, e ele falou, olha, eu posso queimar minha língua, mas difícil imaginar o Gabriel Sara resolvendo um jogo de Copa do Mundo. Eu vou concordar com o Pedro, porque assim, aquilo que eu falei, o Gabriel Sara é um jogador ok, vi muito ele jogar no São Paulo, né, mas não é um jogador, assim, extraordinário, assim, me causa um pouquinho de surpresa ver o nome dele entre os convocados. Eu não sei nem se ele entra para jogar ou se ele vai vir para compor ali, para ser uma alternativa mais jovem, para de repente dar uma correria ali no meio campo do Brasil, se for necessário, né, colocar alguém com gás novo ali dentro desses amistosos, mas não acho que seja um nome realmente para a Copa do Mundo. Agora vamos falar da lista mais empolgante, né, Dario Honório? É a lista que tem velocidade, que vai ter drible, profundidade, juventude, né, Lucas Damas? Vamos ver quantos anos tem os nossos queridos atacantes. Vamos lá, Gabriel Martinelli, jogador do Arsenal, 24 anos, revelado pelo Ituano. Endrick, 19 anos, é um bebê no meio dessa
dessa velharada aí. Exatamente. Tá jogando no Lyon. Mas não sei, cara. O Hendrick é o tipo do cara, me lembra aquele alegria nas pernas, vocês lembram? Tanta esperança, a Copa do Mundo 2014. O Bernard? E sei lá, eu acho que não é um jogador que vai resolver uma Copa do Mundo, mas é legal ele estar no meio. É que o Hendrick, se você me permite, não sei se você tem acompanhado os jogos do Hendrick no Lyon, o Hendrick tá subindo de produção incrivelmente. Eu tenho acompanhado alguns jogos dele, assim, o Hendrick, ele assumiu a responsabilidade do ataque da equipe de uma forma que ele tem contribuído muito, ou com gols, ou com jogadas que resultam em gols. Então, pelo menos, eu acho que o Ancelotti traz ele, principalmente por esse momento, e testar ele na seleção brasileira, porque ele tem ido muito bem na equipe do Lyon. Eu tenho acompanhado, mas ele também nos 2 últimos jogos já foi alvo de crítica também, disse que não fez nada, eu li no jornal. Então é os altos e baixos, né? Assim, jogar no Lyon é fácil. Quero ver assumir a 9 da seleção brasileira numa Copa do Mundo. Mas eu gostaria assim, de gravar isso aqui às 23h10 do dia 16/3, o Dario falando que jogar no Lyon é fácil. Vamos ver, viu, Lucas Amado? Eu queria fazer esse contraponto. Antes de você, Betinho, eu vi que você pediu a palavra aí, mas só fazer esse contraponto, Dario. O que é mais fácil? Você jogar no Lyon, que tá cheio de pé duro e te manda bola quadrada, ou você jogar na seleção brasileira que a bola vem redondinha no pé, a bola sai no lançamento certinho? Eu não sei se é tão fácil jogar no Lyon assim não, cara. Porque o Lyon ali tem um meio campo ali que só por Deus, a galera manda umas bolas quadradas pro Hendrick lá, que tem hora que você olha e fala, pô, o domínio desse menino, né? Então não sei. Mas lá você não tem nada Betinho. a perder, cara. E o peso da camisa amarelinha, Copa do Mundo. Pesa, hein? A bola vira um chumbo, cara, rapaz. O que acontece com o André? O Ancelotti teve uma conversa com ele que orientou muito, tem orientado muito o André. Então, eu acho que essa convocação vem através dessa orientação e aonde ele foi lá para o Lyon e realmente ele está despontando, está jogando muito bem. Na seleção, não sei, mas o cara tem personalidade e isso vai ser muito importante. É um moleque novo, tem velocidade, tem inteligência, então eu acho que é válida a convocação dele. Mas você concorda, por exemplo, deixa eu botar fogo aqui, tá? Tá? Você leva um Hendrick, beleza, tá jogando, fez algumas partidas boas, se destacou no Lyon, né? Jogador, né, revelado pelo Palmeiras, a mídia bombou, Hendrick pra cá, pra lá, disseram que era o novo Neymar e tal, beleza. Mas vocês não botam muito mais fé, por exemplo, num Vitor Roque? Cara, o Vitor Roque pra mim me lembra muito Mirandinha. Antigo Mirandinha no Corinthians. Corre, não faz nada. Eu acho que ele ia se dar melhor no atletismo do que no futebol. Não sei, minha opinião. Outro, Beto, responde. Pedro. Hoje não. Mas daqui a um mês. Vai depender do que ele apresentar, como o Neymar vai apresentar agora no Santos. Aí sim, eu concordaria porque também um cara inteligente e com a bola nos pés, dentro da área, ele também sabe o que faz. Mas no momento ele está numa fase nada agradável. Mas o Neymar, não é o que ele vai jogar ou não no Santos. O Dario ficou falando aí que é difícil jogar no Lyon. Imagina pro Neymar jogando ali no Santos, Dario. Sejamos justos também, né? Então, neste caso do Neymar, eu acho que eu vou concordar ali com a fala que eu ouvi hoje do Thiago Live, falando que assim, olha, para esse cara aí a gente vai ter que levar e ver como é que se comporta lá dentro. Não vai ter como fazer base do que ele tá jogando aqui no Santos, porque o time em si não tem como, gente, não tem como comparar. Agora só tem uma coisa, Juliana, você esqueceu de perguntar para o Neymar se ele aceita ficar no banco e só entrando ativamente. Depois do status todo que ele tem, eu vivi lá dentro do campo também, na época que a NET cobria esses jogos, eu sei a conversa desses caras lá dentro do campo. Aí tem que saber, igual falar aqui, se o Dario, a Juliana
e o Lucas não me chamar para participar do programa, tudo bem, vou estar torcendo, não sei o quê. Mas isso é coisa de boca para fora, eu vou me achar um injustiçado, porque eu tenho capacidade de participar do programa. E assim é a coisa do Neymar e outros jogadores também. Uma perna só eu jogo, mesmo que quem está lá. É por aí. Então, tem que saber se ele ia aceitar, se não houve essa conversa antes também. Entendi. Então pode ser que seja ali também uma proteção até dos próprios convocados. Ô, Dario, você nem finalizou aí a lista dos convocados? Não, eu quero só fazer uma pergunta, Juliana. Não sei se você concorda comigo. Outro cara que é burro. Burro demais. Não, eu só conheço o Dunga, desculpa. Não. É o processo. Vai te dar o processo. Desculpa, Lucas, eu não podia perder isso. Pede desculpa pro Dunga. O Lucas não, o Lucas tudo bem. Né, Lucas? Não. Não podia perder essa oportunidade, Lucas, com o seu... Eu vou falar uma coisa aqui, vocês vão concordar comigo. O Gabigol, vocês não acham que esse cara se sabotou? Olha a bola que joga esse moleque. Agora, lógico, ninguém nem tá pensando, ninguém nem tá cogitando, né? Ele se queimou, simplesmente isso, ele se queimou. É o poder de conclusão que ele tem. Não era para estar aí fácil hoje o 9 da seleção? Mas... Com certeza. Esse também é olha, mais do que o Dunga burro, é o Gabigol. Burro, a oportunidade de vida, imagine jogar uma Copa do Mundo. Pelo amor de Deus. Mas onde você acha que foi que ele escorregou com nota maior? Eu acho que ele se decepcionou em 2022 do Tite não levar ele. Aí ele chutou balde, ele arrumou encrenca no Flamengo, aí o Tite foi pra lá, piorou tudo. Aí foi pro Cruzeiro, já não se encontrou. Agora é que ele tá voltando o futebol dele aí no Santos. Mas não sei até quando vai. Baixou a bola, né? Baixou a bola, mas não sei até onde vai. Não sei qual que é a vontade. Eu lembro quando o Gabigol foi pro Flamengo, eu lembro como se fosse hoje, todo alegre, todo feliz. A mãe do Tirso, virou e falou para mim assim: você vai ver, é quando ele começar a pegar a fama lá no Flamengo, o que ele vai fazer com o Flamengo. Eu não esqueço dessa palavra dela, talvez ela nem recorde mais disso. E na realidade, cresceu e ele cuspiu no prato que comeu lá no Flamengo. Por aí afora ele foi se queimando. Mas ele se queimou até no Santos. O Santos é que não tem vergonha na cara de trazer ele de volta, mas... Sim, concordo. Quando ele foi para o Flamengo, ele estava queimado aqui no Santos. Qual que é a necessidade dele de chutar esses clubes assim, desse jeito? São pessoas que se acham maiores, né, do que uma instituição Flamengo, Santos. Ele chutou a Inter de Limeira, chutou o Cruzeiro agora. O Santos é uma mãe. O Santos aceitou até o Lucas Lima de volta. A Inter de Limeira? Inter de Milão. Ele foi passear em Milão. As pessoas têm oportunidade de ir para uma Itália, né? Não é? De ser rei numa cidade como Milão, capital do mundo, e aí pisa no tomate, pior do que ele fez só Robinho, mas não vamos nem entrar nesse assunto. Não, vamos voltar aqui. Vamos seguindo, Dario, por favor, que já daqui a pouco eu já vou chamar vocês para dar tchau, hein? Vamos embora. Luiz Henrique, 25 anos, revelado pelo Fluminense, atualmente no Zenit, jogou muita bola no Botafogo. As oportunidades dele na seleção, ele abraçou, jogou muito bem. Igor Thiago, 24 anos, futebol inglês. É o primeiro jogador vendido pela SAF, tá, do Cruzeiro. Matheus Cunha, Manchester United, 26 anos, revelado pelo Curitiba, mas nem jogou no futebol paranaense, foi direto para a Europa. Vai vem. João Pedro, Chelsea, revelado pelo Fluminense. Jogou bola, cara, no Mundial de Clubes, hein? Que Deus ilumine esse cara de apresentar um bom futebol na seleção e nunca mais sair, cara. Rafinha, 29 anos, revelado pelo Avaí, também não estreou no futebol profissional, atualmente no Barça, né? O Ryan, que saiu do Vasco,
tá? 19 aninhos, é o jogador mais novo, junto com o Hendrick. E o nosso velho conhecido Vini Júnior, esse acho que ninguém cravaria que ele não estivesse nessa lista. Concorda, Juliana Ribeiro? Com certeza. Não, o Vini, eu tenho certeza que ele iria. Só vou ficar de olho aí, porque ele chega com muita, né, como eu posso dizer, discussão, chega com muita expectativa. Oba, né? E aí chega lá no meio dos jogos, ele vai começando baixando a guarda. Então vamos ver se ele vai, do início ao fim, seguir com toda essa explosão, com toda essa garra aí que ele é trazido para nós, né? Porque na última Copa, no final das contas, ele já não estava rendendo, não. Sabe quem eu quero ver mesmo jogando? Esse Rian. Tem uma expectativa muito grande com o Rian. Eu acho que ele vai aparecer muito nessa Copa. E o Vinícius Júnior, ele perdeu uma grande oportunidade de realmente ser protagonista dessa seleção. Esse afastamento do Neymar esse tempo todo, e todo mundo acreditando muito nele, ele perdeu a grande oportunidade de estar chegando na seleção agora para a Copa do Mundo como uma estrela máxima. Vai ficar aquela incógnita. Será que vai dar certo? Igual você mesmo acabou de falar ainda há pouco, que na última Copa ele não apareceu, não deu nada. Começou bem e depois ele foi sumindo, ele foi se entregando. Então eu também acho que gera muita expectativa em cima desse nome, torço muito por ele, mas eu acho que ele é do time que perde o bonde que está passando. Ele poderia ser mais protagonista, concorda, Lu? Eu concordo, e eu acho esse um dos pontos críticos também de se levar o Neymar para a seleção, porque eu acho que a gente coloca muito o Vinícius Júnior, e eu vejo até o elenco fazendo isso, os líderes do elenco, quando você olha ali o Rafinha, o próprio João Pedro, né, outros que estão nessa lista também que não vieram por conta de lesão, o Estevam, por exemplo. O Estevam acho que é o nome certo também nessa lista, né? Acho muito difícil o Ancelotti não levar o Estevam, não convocou agora por conta da lesão que ele tem. Coloca muito o Vinícius Júnior como líder, como a referência desse time brasileiro. E aí você traz um Neymar, quem que vai ser a referência? Né? Você quebra um pouco essa liderança, você quebra um pouco isso no time. Então acho que esse é um problema que eu não sei se o Carlo Ancelotti vai querer administrar esse tipo de problema. Né? Por isso que eu defendo que talvez o Neymar não seja um bom nome para estar na seleção brasileira, nem no... Primeiro, que eu acho que ele não vai aceitar no banco de reserva, bem pontuado que o Beto colocou. E segundo, eu acho que vai ter um racha na seleção brasileira dessa questão de referências, de lideranças. Quem vai ser a liderança desse time? Eu concordo com o que você disse, mas eu acredito que a gente já teve seleções sim com grandes nomes jogando e que sabiam dividir bem. Talvez o que vai ser diferente agora é que o ego do profissional de hoje ele é bem diferente desses craques, dessas lendas que a gente tinha no passado. Então talvez o que possa completar, e aí eu acho que o Betinho também pode concordar com a gente, é que como que vai fazer com o ego do Neymar e o ego do Vinícius Júnior, né? Com essas expectativas que são geradas em cima deles. Eu só queria fazer um complemento, que eu acho que principalmente pelo histórico do Neymar, né? Você vê o Neymar, ele saiu do Barcelona porque ele queria ser protagonista de um time. Foi pro Paris Saint-Germain. No Paris Saint-Germain, quando ele chegou, ele não soube dividir a liderança com o Cavani. O Cavani saiu. Ele continuou ali, chegou o Mbappé. Ele não soube dividir o protagonismo com o Mbappé. Né? Então eu acho que o Neymar tem essa dificuldade, ele precisa dessa necessidade de ser posicionado como craque. Então se ele for dividir o holofote com o Vinícius Júnior, com o Rafinha, que está indo muito bem no Barcelona, com o próprio Estevam, de repente, que está indo muito bem, ou o Hendrick, né? Quem sabe o Hendrick como camisa 9 da seleção, eu não sei como que pode ser o Neymar. Para mim ele é muito instável. Eu acho que não, Lucas, aí eu vou discordar com você. Você pega o Santos, tá? Santos 2010. Tinha Elano, tinha Paulo Henrique Ganso, tinha o Giovani. Giovani depois, logo depois ele sai, mas tinha Robinho. Ele dividiu muito bem isso aí. Não, mas você pega Barcelona. Ele não era o Neymar ainda. Era, cara, já era. Não, ele já não é. Pega não Barcelona. É hoje.
Você pega Barcelona, tinha Suárez, tinha o Messi, e ele foi lá para ser coadjuvante, né? Uhum. Entendeu? Eu acho que o único problema mesmo que ele teve, assim, e realmente teve, concordo com você, foi no PSG. Mas no demais, assim, eu acho que ele sabe lidar bem, ele é um jogador de grupo. Ele não é um cara eu não vejo Neymar que arruma encrenca, confusão. Eu não vejo, assim, o elenco do Santos hoje rachado. Não é esse o problema hoje. Não, mas é que o elenco do Santos ele só tem ele de referência hoje. Né? Você tem Gabigol, você tem os outros, mas são o Rony, mas são nomes menores que o Neymar. Mas se você pega quando ele tem nomes que competem de igual para igual com ele, né, desde que ele saiu do Barcelona, o Neymar não sabe lidar com isso. Foi só no PSG, Lucas. Não, você tem uma implicância, você tem uma má vontade com... Por que ele saiu do Barcelona? O Lucas não tem má vontade, não, sabe por quê? O senhor também tem má vontade. Não, vê aí nesse jogo que ele entrou. Ele queria apitar para o juiz. Ele queria levar dedo. E os caras ficam com medo dele. O jogador adversário, aqui no Brasil, né? Jogador de interior. Tinha medo de entrar nele, fazer uma falta. Pô, ele ganhava no grito, só não viu quem não quis. Mas ele não é o único jogador chato que fica pegando no pé de arbitragem, concorda, Juliana? Ele não é pegar no pé, ele quer mandar, ele quer ser autoritário. Eu sou o cara da vez, e aqui quem manda sou eu. Ô, Dario. Mas ele que manda mesmo. Dario, olha, Dario, não fica. É por causa dessas e outras que nosso time tá onde tá. E vai pra onde vai. Pô, os caras têm capacidade de arrumar a irrigação do gramado, ó. O nosso papo tá maravilhoso. A gente conseguiu cumprir aqui toda a escalação do nosso querido Ancelotti. Estou aqui na torcida, como sempre, né? Iludida. Mas vamos que vamos. Eu ainda acredito que essa convocação do Neymar vai acontecer, mas eu já vi até, inclusive, que está gerando o maior problema lá para Panini, né, que faz o álbum da Copa. Porque, e aí, coloca ou não coloca a foto do menino? O menino vai ou não vai ser convocado? Então, assim, para vocês verem como que o negócio tá, as esferas vão longe, viu, Dario? Não é só nas entidades, não. E vende figurinha, né? E aí vende figurinha, que todo mundo quer comprar, e aí é isso, né? Então, assim, eu colocaria mesmo que ele não fosse convocado, porque já ajuda, né? Bom, gente, vamos encerrando aqui, mas a gente já ficou com alguns ganchos aí para os próximos programas. Vão acompanhando a gente, que até a Copa do Mundo a gente vai trazer aqui muito mais resenha para vocês. Curtam, compartilhem, acompanhem a gente em todas as nossas redes sociais. A gente está no YouTube, está no Instagram, a gente está no Spotify também. Então, é bem bacana. Compartilhe aí com os amigos de vocês também. Bom, vou começar ali pelo Luquinhas. Boa noite, Lu. Até a nossa próxima segunda-feira aí. Boa noite, Juliana, boa noite, Beto, boa noite, Dario, boa noite a todos que nos acompanharam agora, a nossa audiência, as entidades que também assistiram ao nosso programa e ajudaram aqui com informações. Juliana, só por uma curiosidade, para encerrar, a média de idade da seleção brasileira em 2022 era de 26 para 27 anos, de 2006 até 2022 era de 28 anos, e agora, se confirmar essa lista do Ancelotti aí, vai para 29 anos, seleção brasileira envelhecendo a cada Copa. Uma boa noite, espero que vocês tenham gostado, participem, mandem perguntas pra gente ao longo da semana, discutam com a gente também ali nas plataformas digitais, e nos vemos, claro, sempre ao vivo aqui às 22h30 no YouTube. Valeu, Ju, valeu, pessoal. Valeu, Betinho, diretamente aí de Santos. Um beijo para você, para Cris. Até a nossa próxima segunda aqui. Tá ok, obrigado também o Ju, Dario, Lucas, você amigo que está aí também curtindo o programa. Então é o seguinte, gente, valeu de montão e fé na seleção, né? Os veteranos vão resolver essa parada. Tchau. Valeu, Beto. Boa. Bora, Dario. Boa noite, amigo. Até a próxima segunda, com mais polêmicas, piadinhas e papo sério, com certeza. Boa noite para você, Juliana, Beto, Lucas. Obrigado aí pela
pela noite, aos que acompanharam a gente. É assim, como mensagem final, não é a última lista, né? Teremos novidades ainda na definitiva para a Copa do Mundo, né? Até pela entrada do Estevão, enfim, tem o Jesus ainda, né? Estamos falando de placar do além, acho que ainda vem Jesus para essa lista. E eu acho que o Neymar tem que correr atrás se ele quiser entrar. Se não correr atrás, meu filho, bal, e o Ancelotti está muito certinho de não ter colocado ele nessa convocatória agora. É isso aí. Até mais, gente. Tchau, pessoal. Valeu. Tchau, até.